Fica pede a tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. A paz do Senhor, Yara. A paz do Senhor, Robson. A paz, Isabelle. A paz, Azaf. A paz, Isabelle, Yara, Azaf, Robin. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. A paz, Douglas. A paz, Gabi. Paz, Douglas, Gabi. Deus, Uma vez segure em minha mão. Minha alma frita pede a tua atenção. Cheguei muito mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte e fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas sua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Me ajuda a usar com a minha fé. Sou pequeno e não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, meu favor. Me ajude a usar com a minha fé. Sou pequeno e não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas sua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. E me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. A presença me renova nessa hora. E me leva além. O sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Além. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz a todos que entraram, né, que estão assistindo a nossa live, cada família aí representada. Deus abençoe, né, a vocês que tiraram esse momento, né, a prioridade, as primícias, como eu sempre falo, né, que a gente tira um tempo mínimo, né, diante do que Deus faz por nós 24 horas. Deus abençoe a cada um, né? Para dar início à nossa live, né? Vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai.
Pai querido, muito obrigada, Pai querido, pelo dia de hoje, Pai querido, pelo levantar, Pai querido, pela nossa saúde, Pai querido. Pai querido, venha nos abençoar, Pai. Pai querido, eu venho te pedir perdão, Pai querido, pelas coisas que eu fiz e o Senhor não se agradou, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar me perdoando meus irmãos, Senhor Jesus. Toma cada filho, Pai querido, nas tuas mãos. Agora, neste momento, Pai querido, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que precisamos nos alimentar espiritualmente, Pai querido. Que o Senhor possa estar com o nosso pastor Alberto, Pai, falando com ele, Pai querido. Que ele venha, Pai querido, ouvir a tua voz, o que o Senhor quer que ele fale. Pai querido, que o Senhor possa estar guardando a tua vida, a tua saúde, cegando os inimigos, Pai querido. Livra de todo mal. Pai querido, cubra ele com o teu sangue, Pai querido. Guarda, Pai querido, aquele veículo que ele está usando, Pai querido. Muito obrigada, Pai querido, que o Senhor se faz presente na vida do nosso pastor. Pai, muito obrigada pela igreja que está aqui assistindo, Pai querido. Muito obrigada por todos, Senhor Jesus, esse momento, Pai, que é único, Pai. Que amanhã, Pai querido, a gente não vai fazer a mesma coisa que fez hoje. Então, Pai querido, que possamos, Pai, guardar esse momento para Ti. Pai querido, mas confessar, Pai querido, assistir, Pai querido, até o fim, Pai querido. Que muitas vezes, Pai querido, a gente começa, mas por um telefone que toca, alguém que chama, a gente perde a benção, Pai querido, pela metade. Que façamos, Pai, que a gente venha esquecer do mundo lá fora, que a gente venha assistir a palavra toda, que o Senhor quer falar com a gente no começo, no meio, no fim, Pai querido. O Senhor quer falar o tempo todo conosco, Pai. E aí esse momento é tão rápido, Pai, que possamos dar as primícias para Ti agora, neste momento, Pai querido. Fechamos, Pai querido, para o mundo, para escutar a Tua palavra. Precisamos nos fortificar, Pai. Precisamos fazer a diferença, Pai. Pai querido, os dias maus estão batendo a porta, Pai. Os dias maus bate a porta toda hora, a todo momento, Pai querido. Que possamos, Pai, estar agora, neste momento, Pai, te cultuando, Pai. Em nome de Jesus, já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém. A palavra que eu quero trazer hoje, até para os irmãos, é algo que falou tremendamente comigo, né? Muitas vezes, quando eu preparo uma palavra, não sei se isso acontece com todos os irmãos, né? Mas muitas vezes quando eu preparo uma palavra, normalmente aquela palavra Deus fala comigo tremendamente. Eu quero trazer uma palavra na noite desse dia que fala, tem muito a ver comigo. Não sei se vai ter muito a ver com os irmãos. De Deus falar algo da forma com que nós temos que fazer, da forma com que nós temos que conduzir, e muitas vezes tomamos caminhos diferentes, tomamos rumos diferentes. E isso é normal, é comum no ser humano. Mas hoje eu quero até mesmo dividir com os irmãos algo assim, tremendamente. O que Deus mandar, independentemente de qualquer situação, nós viemos fazer. Amém? Eu queria estar lendo com os irmãos no livro de Jonas 1, versículo 5. Jonas 1, que é perto de Obadias, né? Logo depois vem Miqueias. Ele fica entre Obadias e Miqueias. Jonas 1, do versículo 5 em diante, que diz assim: Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Repetem comigo todos que estão ouvindo: um profundo sono. Um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente?
Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um a seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nós sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra secar. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha-nos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Amém? Amém. É incrível, né? Eu, na pregação passada, eu trouxe algo sobre Ana, que Ana fez voto ao Senhor, né? Ana fez um voto ao Senhor. Ana foi abençoada por Deus, mas Ana fez um voto ao Senhor. Eu até comentei muitas vezes, quando nós vamos fazer um voto ao Senhor, Deus vai perguntar o que nós temos para o oferecer. Porque normalmente quando vamos fazer um voto ao Senhor, nós vamos pedir algo ao Senhor. E Deus vai nos perguntar o que nós temos para oferecer, em troca até mesmo desse voto que a qual nós estamos fazendo a Ele. A palavra de Deus fala que os marinheiros, quando eles jogam Jonas ao mar e o mar se acalma, eles fazem um voto ao Senhor. Isso me chamou a atenção, por incrível que pareça. Pregação de domingo, eu terminei falando para nós fazermos um voto ao Senhor, e essa pregação que eu estou trazendo agora no momento, estou iniciando falando de fazer um voto ao Senhor. Uma das coisas que me chamaram a atenção dentro dessa pregação, eu estava 3 horas, mais ou menos, não era 3 horas, era 1h30, 2 horas da manhã, eu estava fazendo essa pregação. Teve um momento até que eu cochilei, depois até mesmo eu ri de mim mesmo, porque Jonas se encontrava num barco, né? E Jonas se encontrava dormindo. Em meio à tempestade, Jonas estava dormindo, né? E é incrível, né? Aqueles que confiam no Senhor, eles não temem a tempestade. Quem confia no Senhor não teme a tempestade. A palavra de Deus mostra que Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Nós lemos aqui que Jonas estava dormindo em meio à tempestade. E as pessoas que a qual estavam ali com Jonas ficaram até mesmo atemorizados, assustados. Eles ficaram até mesmo com medo do que poderia acontecer com a vida deles. Mas é incrível
o causador de toda a tempestade, que era Jonas, estava dormindo. Engraçado isso, né? Eu fiquei pensando até mesmo sobre isso. Mas para nós começarmos a entrar na mensagem, eu quero trazer algo aqui para os irmãos. Este ano que se foi um ano difícil. Foi um ano difícil. Lutas. Teve muitas lutas nesse ano. Foi um ano muito difícil mesmo. Só hoje estamos aqui. Se hoje estamos aqui, é porque Deus nos guardou. Porque se fosse até mesmo analisar o que aconteceu no ano de 2020, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Já estamos caminhando para 9 meses e 18 dias de pandemia, né? Dando um total de 72 lives. Nesse período fizemos 72 lives. Eu estava até analisando algo dentro disso, que quando nós temos culto presencial, normalmente a palavra que é falada no culto presencial não é a mesma palavra que é trazida na live. Já teve alguns cultos que nós repetimos, mas teve vários cultos que a palavra que a qual foi trazida no culto presencial na parte da manhã da nossa igreja não foi a mesma palavra que nós trouxemos no culto à noite na nossa live. Aproximadamente tem 72 lives. Agora, uma das coisas que me chamaram a atenção: quantas lives nós participamos? Quantas lives? Eu tenho certeza que eu participei de todas elas. Se eu não preguei, eu recebi. Gente, é tão bom receber. Amém. Olha, quando tem alguém até mesmo pregando, eu gosto muito, eu fico, meditando naquilo que Deus tem para falar conosco através do irmão que está trazendo até mesmo a palavra, ou através da irmã que está trazendo a palavra. Eu gosto muito de ouvir. Eu vou ser sincero, eu prefiro muitas vezes ouvir uma pregação ou até mesmo trazer uma palavra. Prefiro muitas vezes ouvir alguém trazendo uma palavra de Deus do que eu mesmo estar trazendo. Eu perguntei aqui agora, quantas vezes nós participamos dessas lives? Foram 72 lives. Outra coisa, não podemos estar participando de uma live só porque é um costume. Já se faz 9 meses caminhando para 10 meses. Então nós temos que botar em mente algo interessante. Nós não podemos estar participando de uma live só porque é um costume da nossa igreja ter a live quarta e domingo. Não é dessa forma que Deus quer. Não é desse jeito que Deus quer. Não pode ser por tradição. A tradição da nossa igreja é ter uma live. Eu vou ser sincero para os irmãos. Se eu pudesse, todos os cultos eu fazia presencial. Se eu pudesse, eu já tinha parado até mesmo de fazer live. Só que a palavra de Deus fala assim, quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Já teve vezes da nossa live ser vista para mais de 600 pessoas. E se eu parar hoje, essas pessoas que não fazem parte até mesmo da nossa igreja, que de repente por algum problema estão distantes do Senhor, ou estão afastados, ou o que for, ou não tem tempo até mesmo para poder ir a um culto. Foi um trabalho que foi começado, e desde já, todo o trabalho do Senhor, quando nós começamos, nós não podemos parar. Nós não podemos abrir mão. Nós não podemos falar, hoje não dá, agora não dá. Hoje eu estou triste, eu estou aborrecido. Quando nós botamos a mão no arado,
a palavra de Deus fala que jamais podemos olhar para trás. Jamais podemos olhar para trás. E isso me chama a atenção. Outra coisa, mas o desejo tem que vir de dentro do coração. Eu tenho que sentir desejo de estar com os irmãos aqui nessa live. Eu tenho que sentir desejo. Eu tenho que sentir desejo. Eu percebo que muitas vezes os números aqui oscilam. Oscilam para mais, oscilam para menos. E a impressão que muitas vezes, até mesmo nos passa, é que pessoas entram e pessoas saem. Mas eu quero falar também sobre isso na noite desse dia. Muitos não dão ouvido à palavra de Deus. Eu quero falar algo para vocês. Quando eu estou, ou qualquer outro irmão está falando, conversando, até mesmo com o irmão, é a pessoa que está falando. Mas quando nós direcionamos, abrimos a nossa Bíblia para poder trazer algo, já não é mais a pessoa. É Deus usando aquela pessoa para trazer algo, tanto para mim, quanto para os irmãos. Eu acabei de falar para os irmãos que eu gosto muito de ouvir alguém pregar. Eu gosto muito de receber de Deus através até mesmo de alguém. Porque eu sei que aquela pessoa, naquele momento, está sendo usado por Deus. Eu sei que naquele momento, Deus está falando com aquela pessoa. E aquela pessoa está transmitindo para aquelas pessoas que a qual estão precisando. Outra coisa, eu sei que muitos estão impossibilitados. Existem várias situações, muitas vezes, que impossibilita até mesmo tirarmos um momento para poder estar ouvindo e buscando a palavra de Deus. Eu já falei para os irmãos que nós não assistimos a live. Isso aqui não é um local até mesmo para nós assistirmos. Nesse momento, nós estamos cultuando a Deus. Amém. Nós estamos buscando a Deus. E se vocês perceberem, normalmente quando nós terminamos esse culto, eu agradeço a Deus, eu peço a Deus que receba o nosso culto como cheiro suave às suas narinas. Então não é só um momento de ficarmos de frente até mesmo à tela, ouvindo o pastor falando, a pastora falando, ou até mesmo um outro irmão. Mas é um momento de nós tirarmos, até mesmo de forma de dizimarmos o nosso tempo. O dia tem 24 horas e muitas vezes nós não tiramos 10 minutos, 15 minutos para poder até mesmo louvar a Deus. Se nós fôssemos dizimar todos os dias, os tempos, as horas do dia, seria 2h40 que nós estaríamos na presença de Deus. Amém. Eu quero trazer algo para os irmãos dentro disso. Isso me chamou a atenção e eu quero dividir com os irmãos. Eu não quero errar. Tem um louvor que fala assim, eu não quero errar outra vez. Também não quero que os irmãos errem outra vez. É necessário esse momento. É necessário nós estarmos na presença de Deus. Vamos lá. E Deus sabe quando realmente tem algo que nos impede de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos participando dessa live. É porque Deus quer tratar conosco hoje. Se tiver alguém do seu lado, repete para ele assim, ó. Ou se não tiver, fale para você mesmo. Deus quer tratar com alguém ou comigo hoje. É dessa forma. Estamos começando o ano e eu sei que Deus tem muito para falar conosco. A passagem que lemos fala de um homem que Deus queria falar com ele. A passagem que nós lemos fala de um homem chamado Jonas, que Deus queria falar com ele. Mas esse homem também pode ser Alberto. Esse homem pode ser Cecília.
Quando nós falamos de homem, não estamos falando de sexo. A Bíblia, ela não relata, de repente, de forma de sexo. Deus quer falar comigo nesta noite. Deus quer falar contigo nesta noite. Deus quer falar conosco esse ano. O ano de 2020 foi um ano para nós olharmos e analisarmos. Eu estava vendo até mesmo um depoimento de alguns médicos. E alguns, até mesmo irmãos, costumam dizer que essa doença veio para até mesmo acabar com a igreja do Senhor. Eu já tenho uma outra visão dentro disso aí. Essa doença veio, Deus consentiu que essa doença veio para testar quem realmente estava dentro ou quem estava fora. Eu entendo dessa forma. E nesses vídeos que a qual eu estava vendo, que eram até médicos, e eles estavam explicando como eles fazem o tratamento. Quando as pessoas chegam, muitas vezes, estar com falta de ar, e muitas vezes não tem ali o respirador para ser utilizado. A posição que normalmente é usada para que os pulmões fiquem mais aliviados e circule mais ar no pulmão é o chamado posição fetal, né? É a forma com que o feto se posiciona. Normalmente é como se estivesse ajoelhado, de cabeça, a cabeça encostada no chão, como se estivesse orando com o rosto no pó. Eu comecei a ver aquela imagem e comecei a entender que Deus está presente em meio a essa pandemia. Deus quer chamar a atenção do povo dele e do povo também, da criação dele, para que venhamos orar mais, buscar mais, jejuar mais, consagrar mais. Amém. Eu comecei a ver algo interessante. A forma com que até mesmo o médico estava falando e estava demonstrando, é como se nós estivéssemos numa posição de joelho, de rosto no pó, e clamando ao Senhor, pedindo por melhoria, que Deus sarasse a nossa terra, que Deus sarasse a nossa família, que Deus nos sarasse, que Deus sarasse o nosso ministério, que Deus sarasse as igrejas. Eu entendi isso. Eu consegui ver tudo isso. Vamos lá. Deus tinha algo para tratar com ele, mas ele fugiu e se escondeu. Eu falei para os irmãos que essa mensagem falou tremendamente comigo. Quantas e quantas vezes eu fugi da presença de Deus? Quantas e quantas vezes eu fugi do ministério que Deus já tinha preparado para a minha vida? Quantas e quantas vezes você foge do ministério que Deus tem preparado para a sua vida? Quantas e quantas vezes você foge da presença de Deus? Jonas viveu esse momento. Deus manda Jonas ir para Nínive. E Jonas vai para Tarso. A palavra de Deus nos mostra que a distância da onde Jonas estava para Tarso era o dobro da distância para Nínive. Jonas gastou mais dinheiro indo para Tarso do que para Nínive. Quantas e quantas vezes nós, até mesmo por teimosia, nós até mesmo por não querer ouvir Deus falar conosco, nós por não queremos fazer aquilo que Deus já determinou em nossas vidas, no nosso ministério, nós fugimos da presença de Deus. Aí pagamos um preço muito caro, meu irmão. Pagamos um preço caro. A palavra de Deus nos mostra que Jonas pagou o preço caro. Jonas pagou o dobro do preço que a qual ele iria pagar, ele indo fazer aquilo que Deus havia determinado. E quantas vezes fugimos? Quantas vezes não queremos fazer aquilo que Deus já falou para nós fazermos? Muitas vezes Deus manda nós orarmos, nós não queremos orar. Muitas vezes Deus manda nós irmos para a escola dominical e nós não queremos ir na escola dominical. Muitas vezes Deus manda nós examinarmos a palavra, se aprofundar mais na palavra. Nós não queremos se aprofundar na palavra. Muitas vezes Deus nos manda fazer um jejum. Nós não queremos fazer esse jejum. Fugimos de tudo aquilo que a qual se chama Deus. Jonas, quando ele toma aquela decisão de fugir do mandado de Deus, daquilo que Deus havia determinado,
Deus falou assim: olha, Jonas, você pode fazer o que você quer, mas eu quero falar algo para você. Um preço. O preço será alto por isso tudo. Eu quero falar para os irmãos, quantas e quantas vezes eu paguei preço alto por não estar fazendo aquilo que Deus havia determinado. Eu quero falar para os irmãos, não fuja daquilo que Deus já determinou. Se Deus te mandou, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Amém. Se Deus falou não faça, não faça. Porque o preço é muito alto. A palavra de Deus fala que Jonas fugiu. Só que Jonas esqueceu de um detalhe. Aonde ele estava, Deus via. Aonde você estiver, Deus te vê. Não tem como fugir. Não tem como esconder. Não tem como entrar até mesmo numa câmera. A prova de som. A prova de luz. A prova daquilo que você possa imaginar. A prova de olhos humanos. Não tem como fugir da presença de Deus. Se você for no mais alto céu, Ele te vê. Se você for na maior profundidade do mar, Deus te vê também. E Deus, quando Ele te vê, Ele vai agir da forma com que Ele quer. Muitas vezes, de repente, começamos a pensar: Senhor, por que estamos passando isso? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? De repente, a culpa é sua mesmo. Foi Deus que mandou você fazer algo. Foi Deus que mandou você agir. Foi Deus que falou para você tomar postura, tomar decisão, tomar o seu ministério, caminhar com o seu ministério, buscar mais, ler mais, falar mais do amor dele. E você está fugindo. Você está tomando o seu navio para Tarso. Mas Deus quer você em Nínive. Meu irmão. Deus quer você em Nínive. Aí você fica olhando assim: mas meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu sou um pastor que normalmente, quando Deus me fala algo sobre isso aí, e que muitas vezes até mesmo a ovelha está em rebeldia, a minha oração, quando vem me pedir oração, fala assim: Senhor, continue apertando mais, Senhor. Continue, apertando mais, Senhor. Porque ela vai chegar na consciência. A pessoa vai se conscientizar que tem que fazer a vontade de Deus. Não existe outra vontade. A vontade de Deus é que prevalece em nossas vidas. Não tem como fugir. Não tem como parar. Não tem como deixar para trás. A vontade de Deus é soberana em minha e na sua vida. Outra coisa, só que ele se esqueceu que Deus está em todos os lugares. Jonas esqueceu que Deus estava em todos os lugares. Como muitas vezes eu já esqueci que Deus está em todos os lugares. Como muitas vezes, de repente, você esqueceu que Deus está em todos os lugares. Aonde você estiver, Deus está ali. Pode ter certeza? Deus se faz presente a todo instante junto de nós. E quantos de nós fugimos da nossa responsabilidade que Deus nos deu? A responsabilidade, muitas vezes até mesmo, de estarmos na igreja, de estarmos orando, de estar jejuando, de estar liderando. Isso tudo aí é fugir. Isso tudo aí é tomar o barco, pegar o barco, em vez de ir para Nínive, ir para Tarso. Isso tudo é fugir. Muitas vezes lemos uma passagem e fala assim: Jonas fugiu da vontade de Deus, né? Jonas fugiu, né? Jonas foi um fujão. Mas não paramos para ver que realmente nós também somos fujão. É o chamado macaco que senta no próprio rabo, né? Ele costuma ver o rabo até mesmo dos outros macacos, mas não consegue ver o seu rabo que é qual está sentado. Falamos que, de repente, nosso irmão não está fazendo isso, o irmão não está fazendo aquilo, e nós mesmos não estamos fazendo nada. Nós mesmos estamos fugindo da vontade de Deus. Outra coisa, eu tenho que trazer uma verdade para você. Você andou se escondendo o ano de 2020? Você andou se escondendo o ano de 2019? Ei,
2021, Deus não quer ver você mais se escondendo. Você tem duas opções. Vou trazer uma palavra profética agora, em nome de Jesus. Amém. Duas opções. Uma, ou você faz a vontade de Deus. Outra, você vai parar no ventre do peixe. Vai parar no ventre do peixe, meu irmão. Ventre do peixe. A palavra de Deus mostra que quando Jonas foi parar no ventre do peixe, Jonas ficou: Senhor, meu Deus, como é que pode, Senhor? Estou no ventre do peixe, Senhor. Senhor, não tem espaço, Senhor. Está tudo escuro. De repente Jonas ficou assim. E você vai ter essa opção de fazer aquilo que Deus determinou na sua vida e você receber as bênçãos de Deus, ou você ir parar no ventre do peixe. Você é que decide. É você e Deus. Eu só estou simplesmente trazendo a palavra, aquilo que a qual Deus botou no meu coração para trazer tanto para você quanto para mim. Essa palavra está cortando aí, mas já cortou aqui também. Quando eu corto, quando eu mando aí, ela corta aqui. Essa comida que você está recebendo, ela teve que passar por uma panela. Ela teve que passar por uma panela. Entenda isso. Deus quer tratar contigo hoje. Deus Amém. quer Glória a tratar Deus. contigo agora. Amém. Chega de se esconder da presença de Deus. Entenda, não tem condição nenhuma de se escondermos da presença de Deus. Vamos lá. Eu tenho que trazer uma verdade. Jonas desceu ao porão do barco. Jonas desceu ao porão do barco para se esconder da presença de Deus. Talvez ele pensou que eu vou ficar aqui embaixo, Deus não vai ver, Deus só está vendo o mar, Deus só está vendo o barco, Deus só está vendo os homens que estão ali desesperados. Jonas estava dormindo. Em meio às lutas, Jonas estava dormindo, ó. Chega, estava, ó, roncando. Eu quero falar algo para você. Ei, chega de dormir. O tempo de dormir cessou, acabou. Foi até 2020. Hoje Deus quer crente desperto. Hoje Deus manda eu te dizer: levanta-te, acorda-te, tu que dorme. Deus manda te dizer: acabou o tempo de dormir. 2021 é o tempo de se mantermos acordados. É o tempo de se mantermos firme, constante, em sentinela. Porque Deus tem muitas coisas para fazer na minha e na sua vida. Deus quer te usar tremendamente. Deus quer falar contigo no profundo. Ei, chega de ficar escondido no porão. Porão não é lugar de crente, não. Porão não é lugar de crente, meu irmão. Porão é lugar de guardar coisa velha. Tu já está velho? Já está cansado? Hein? Se você já está velho e já está cansado, eu oro a Deus para Deus te levar. Está velho, está cansado? Eu oro a Deus para Deus te levar, meu querido ou minha querida. Deus quer falar contigo hoje. Deus quer tratar contigo hoje. Você não é lata velha. Você é joia preciosa. Olha, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Agora eu vou falar assim, ó. Chore se o mundo ainda não percebeu. O mundo tem que perceber que você tem um brilho do Espírito Santo de Deus. Amém. No louvor a gente fala assim, ó. Não chore se o mundo ainda não percebeu. O mundo tem que perceber que você tem o brilho da glória de Deus sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. É desse jeito. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo. Oh, mistério. Oh, meu Deus. É assim que Deus trata. E Deus viu que Jonas estava dormindo. Jonas desceu o porão no barco. Jonas estava dormindo, enquanto o barco estava sendo açoitado pelas ondas do mar.
Jonas estava dormindo. Infelizmente, temos irmãos, temos pessoas que já entraram 2021 dormindo. Não quero saber se dormiu 2019, não quero saber se dormiu 2020, mas ano de 2021 é hora de você se despertar, é hora de você acordar. Acorde, saia desse sono. Deus não fala com ninguém que está deitado, Deus só fala com quem está em pé. Então a palavra de Deus nos manda: ponha-se de pé, que eu falarei contigo. Amém. É desse jeito. Deus quer falar contigo, mas Deus quer que você fique de pé. Deus quer que você saia desse sono. É desse jeito que Deus quer. E Deus encontra Jonas dormindo. Mas para Jonas ainda tinha uma esperança. Mas ele estava dormindo. Se você estiver dormindo, ainda tem uma esperança para você. Da mesma forma que teve para Jonas. O ano de 2020, você podia estar agarrado no sono. Mas 2021, Deus não vai deixar você dormir mais. Mas em 2021, Deus quer te despertar. Tem irmãos que estão em um sono espiritual. Sono espiritual. Não consegue ver mais nada. Não consegue mais sentir mais nada. Mas hoje Deus está te sacudindo. Hoje Deus está te chamando. Hoje Deus está chamando a sua atenção para que você venha acordar. Porque Ele tem grandes coisas para botar na sua mão. Glória a Deus. Deus quer que você faça grandes coisas. Deus não quer que faça pequeninas coisas, não. Deus quer colocar obras grandes em suas mãos, meu irmão. Acorda, irmão. Acorda, minha irmã. Está na hora. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E você continua dormindo. Acorda. Acorda. Outra coisa. Foram chamados por Deus para fazer uma grande obra, mas estão dormindo. Pessoas que foram chamadas por Deus para fazer uma grande obra, mas estão dormindo. E o que leva o homem a dormir? Vamos descobrir as causas que muitas vezes levam o homem a dormir. O apego às coisas materiais. Isso leva o homem a dormir. Isso leva o homem a dormir. Se nós hoje temos saúde, temos trabalho, é porque Deus nos deu. Mas isso não pode me levar e nem te levar ao sono. Isso tem que fazer com que eu fique mais acordado ainda. Porque eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é de Deus. Está na hora de acordar. Está na hora de despertar. Uma das coisas que leva o homem a dormir de forma espiritual é a falta de esperança. Ei, 2021 é o ano da esperança. Você tem que ter esperança de coisas maiores, de coisas melhores. Mas para você ter esperança, você tem que acordar. Você tem que se despertar. Você tem que se colocar de pé. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida nesse ano de 2021. Mas é necessário que você acorde. É necessário que você fique de pé. Gideão tinha fé. Outra coisa, a falta de fé leva o homem a dormir. Quando nós estamos perdendo a nossa fé em Deus, nós começamos a dormir de forma espiritualmente. A palavra de Deus mostra que Gideão tinha fé. Levava algo a sério na presença de Deus. E por ele ter fé, ele tinha esperança de dias melhores. Mesmo em situações complicadas, mesmo em situações difíceis, mesmo malhando o trigo no local que não era apropriado. Mas ele tinha fé. E através da fé, lhe trouxe esperança. Eu trago algo para você. Que a sua esperança venha a nascer mais e mais nesse ano 2021. E que seus sonhos venham a se realizar
Mas é necessário, primeiro, que você acorde, se coloque de pé e bota a sua fé em prática. Amém? Amém. Por isso é que o anjo do Senhor veio falar com Gideão. O anjo do Senhor veio falar com Gideão, porque Gideão tinha fé e tinha esperança. Como está a sua fé hoje? Está fraca? Coloca a sua fé em prática. Deus está aí para ouvir aquilo que a qual você tem para falar com Ele. Porque Deus já está falando contigo. Deus só está esperando que você fale com Ele. Coloque a sua fé em prática, meu irmão. Outra coisa, Deus só fala com quem está acordado e que tenha fé e que esteja de pé. Deus só fala com quem está acordado e que tenha fé e que esteja de pé. Vamos lá. Não faça como Jonas. Deus vai te acordar. Se você fizer como Jonas, Deus vai fazer da mesma forma que fez com Jonas. Deus vai te acordar. A melhor coisa é nós acordarmos, né? Com alguém assim falando conosco, baixinho. Acorda, pastor. Ô, pastor, acorda. É muito bom, né? Acordamos com o corpo relaxado. Agora, a pior coisa que tem é nós estarmos dormindo e alguém vir: acorda! Acorda! Está na hora! Foi assim que Deus fez com Jonas, meu irmão. Foi assim que Deus fez com Jonas. Não foi assim: Jonas, acorda, Jonas. Queridinho, queridão, acorda. Não, Deus fez assim com Jonas: acorda, rapaz. A responsabilidade é sua. Eu falei para você ir para Nínive e você está indo para Tarso. Olha só, você está correndo o risco de morrer e levar todo mundo contigo. Ei, de repente, a sua falta de fé, a sua desesperança, por você estar dormindo, a sua família toda pode se perder. A palavra de Deus mostra que Jonas estava no barco e todos corriam o risco de morrer. Ei, se você estiver dormindo, quem estiver no barco contigo corre o risco de se perder, corre o risco de morrer junto contigo. É, meu irmão. Pastor, que é isso? O senhor está tramontina. Botaram até uma faca aqui, ó. Eu acho que é uma faca, se eu não estou enganado. É, corte rápido. Tem coisas que tem que ser rápido. Sabe por quê? Já passou do tempo, gente. Irmão, temos que colocar de pé, temos que buscar mais a Deus, temos que orar mais a Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Quer receber as bênçãos de Deus? Vou tornar a falar. Faça a vontade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. E Ele irá acrescentar tudo em sua vida, meu irmão. Sabe por que eu estou sorrindo assim? Porque eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Amém. E as nossas vidas, as coisas estão sendo acrescentadas. Irmão, eu estou me colocando como referência. Posso falar um negócio? Tem um negócio que o mundo até fala aí, né? O pessoal fala, né? A maior torcida do mundo, né? Fala, né? Quem não é, né? Mas a maior torcida do mundo fala: siga o líder. Siga o líder, meu irmão. Entendeu? Tem um irmão aí que tem um apelido até de puxa benção. Tá seguindo o líder, meu irmão. Segue o líder, quer ser abençoado. Segue o que o líder está falando. Deus tem muita coisa para poder derramar na sua vida. Glória a Deus. Mas pastor, ano de 2021 é um ano difícil. Eu não quero saber se o ano é difícil. Eu quero saber que o meu Deus torna o difícil fácil. Eu quero saber que o meu Deus torna o impossível possível, meu irmão. É isso que eu quero saber. Eu quero saber de crise nada. Eu estou lá para crise. Eu não sou desse mundo, a crise é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Eu não quero saber de crise, meu irmão. Eu quero saber de bênção. Eu quero saber de vitória. Amém. Coloca Deus na frente. Olha só, Jonas ia morrer, um vacilão. E daí ia levar as pessoas junto. Ei, se você estiver dormindo,
Tu tá levando pessoas junto para morrer, meu irmão. Olha só. Nós pregamos a vida. Nós não pregamos a morte. Ei, as pessoas que estão do teu lado têm que sentir cheiro de vida e não cheiro de morte. Amém. Ei, acorda. Glória a Deus. Coloca-se de pé. Que Deus está falando contigo. Amém? Amém. Vamos lá. Você tem que voltar a se ocupar na casa de Deus. Não adianta você tentar fugir. Ei, não adianta você tentar fugir. Não adianta. A Bíblia fala que Jonas pede para ser jogado no mar. Um grande peixe come Jonas. O peixe comeu Jonas. Jonas ficou aproximadamente 3 dias dentro da barriga do peixe, que apontava também os 3 dias que Jesus ficaria até mesmo morto. Seriam os 3 dias que Jesus ficaria morto. E no 4º dia, Jonas foi vomitado. Ele era tão ruim, fez tão mal ao estômago do peixe, que embrulhou o estômago do peixe. Sabe por quê? Porque Jonas estava dormindo. Tem peixe que gosta, sabe de quê? De isca que movimenta, isca móvel. Jonas era aquela isca parada. Estava dormindo, estava roncando. Fez mal ao estômago do peixe. O cara era tão vacilão, que iria levar pessoas para morrer por causa dele. Depois, o peixe come ele. Ele faz mal ao organismo do peixe, faz mal ao intestino do peixe. Ao peixe, o que faz? Sai, vacilão! Vomitou Jonas. Vomitou Jonas. A palavra de Deus fala que Deus fala assim para Jonas: Jonas, vai lá, fala para aquele povo. Olha só o que eu estou falando para vocês, que eu já venho falando, para nós sairmos, até mesmo para poder pregar as boas novas, falar boas novas, falar para as pessoas se arrependerem dos seus caminhos, entendeu? E evangelizar, trazer pessoas para a casa de Deus. Sabe o que Deus fala para Jonas? Vai lá e fala para eles assim, ó: ou se arrepende ou morre. Deus mandou Jonas falar com o povo: ou se arrepende ou morre. Eu acabei de falar para vocês aqui, Jesus está voltando. E sabe qual será a palavra que vocês têm que falar para o povo? Ou se arrepende ou morre. Ou se arrepende, vai ter morte espiritual. Mas se arrepender, se a pessoa se arrepender, terá vida eterna. A glória a Deus. Vida com Cristo. Amém. Meu irmão. É desse jeito. A palavra de Deus fala que Jonas vai lá e fala com o povo. Vira as costas. No mínimo ele pensou assim: olha, eu vou ver um filme de ação agora. Eu acho que nem o Telecine, nem qualquer emissora de TV vai passar. Vou sentar aqui, embaixo dessa árvorezinha, que foi Deus que criou, e vou ver a destruição deles. Vou ver Deus acabar com eles. Quando Jonas faz isso, Deus fala assim: agora eu vou ensinar Jonas. Ei, Deus está querendo te ensinar também, meu irmão. Aprende um negócio. Na noite desse dia, Deus está querendo te ensinar. E Jonas sentou e falou: vou ficar aqui só olhando Deus acabar com ele. Sabe o que aconteceu? Jonas ficou ali embaixo do pezinho de árvorezinha ali, ó, pegando a fresquinha e só vendo, né, o povo se acabar. Deus mandou um bichinho lá e foi lá na raiz, ó, e comeu a raiz daquela árvorezinha que a qual estava, né, de sombra ali, ó. A árvorezinha murchou. O sol começou a bater na cabeça de Jonas. Ei, eu quero falar para você: Deus vai te pegar numa posição cômoda. E muitas coisas irão acontecer para que você saia dessa posição e venha fazer aquilo que Deus mandou você fazer. De repente você vai falar assim: ah, é o inimigo.
O inimigo está sendo usado na minha vida. Não, eu quero falar para você. Deus vai criar situação que você vai sair dessa posição que você está cômodo para poder falar do amor de Cristo. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Vou falar para você aqui agora. Deus fala assim para Jonas assim, ó. Jonas, você está esperando ver o fim deles, né? Agora, você, Jonas, foi lá e falou que eles iriam, que eu iria acabar com eles. Agora você vai voltar lá e vai falar que eu tive misericórdia deles. Eu tive amor para com eles. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Estava ensinando a Jonas a ter misericórdia. Deus estava falando ali a ter amor àquelas vidas que a qual iria se perder. Deus estava ensinando Jonas a falar do amor dele para com o ser humano. Ei, Deus está falando para você ter misericórdia, ter amor a essas almas que estão se perdendo, que estão morrendo. Deus está falando para você a começar a arregaçar suas mangas, botar em prática tudo aquilo que Ele já te ensinou, Ele já te mandou, a evangelizar, a trazer boas novas às pessoas, para quando aquelas pessoas até mesmo morrerem, venha encontrar com Deus das mansões celestiais. Deus ensinou Jonas, Deus mostrou para Jonas. Quando Jonas volta lá, no local onde que Deus ia acabar com tudo, a palavra de Deus fala que até os animais estavam jejuando, até os animais estavam glorificando a Deus. Ei, Deus quer te usar para coisas grandes. Deus quer te usar para você levar as boas novas, para que as pessoas venham se arrepender daquilo que está fazendo, das coisas erradas. É dessa forma que Deus quer te usar, meu irmão. Meu irmão, será que eu tenho que desenhar? Será que eu tenho que desenhar? Eu sei que Deus já falou contigo. Conforme Deus fala comigo, coloque em prática tudo isso que Deus já falou contigo e botou no seu coração. Não desista, não para. Não perca a esperança, não perca a fé. Ei, quer que melhore? Ei, coloque em prática tudo aquilo que Deus já mandou você fazer e que você está fugindo. Ei, quer que melhore? Saia do porão. Ei, quer que melhore? Busque mais a Deus. A palavra de Deus fala que Deus poupou aquela cidade, porque aquela cidade se converteu e voltou-se a Deus. Amém. É isso que Deus quer que você faça na vida das pessoas. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, é festa no céu. Amém, Jesus. Uma pessoa que você ganhar para Jesus. Eu quero fazer um desafio para você. Ganhe uma pessoa para Jesus. Não estou falando para você ganhar para a nossa igreja, não. Eu estou falando para você ganhar uma pessoa para Jesus. Que possa ser aqui perto, que possa ser distante. Mas Amém. ganhe uma pessoa Glória para a Deus. Jesus. Ganhe uma pessoa. A palavra de Deus fala que uma pessoa que nós ganhamos para Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Amém. Dali para trás, quer ter pecados perdoados? Ganhe uma pessoa para Jesus. A palavra de Deus fala que a cidade se converteu, meu irmão. É assim que Deus quer te usar em ano 2021. Deus quer te usar muito, meu irmão. Deus quer te usar muito, minha irmã. Ei, mas não faça o seguinte, não. Faz dessa forma, não. Entrou hoje aqui e saiu aqui, não. Coloca isso em prática. Tudo isso que você ouviu, esse é o momento. O agora é agora. O hoje é hoje. É dessa forma. Coloque em prática. E você verá que Deus irá fazer o sobrenatural na sua vida. Amém. Da mesma forma que está fazendo na minha e da pastora. Amém? Glória Essa a é a mensagem que Deus. eu quero deixar para os irmãos na noite desse dia. Amém. Tá bom? Vamos ouvir um louvor?
mais uma vez segure minha mão. Minha alma aflita pede a tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora, Senhor, e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segure minha mão. Minha alma aflita pede a tua atenção. Cheguei um nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com a minha fé. Sou pequeno e não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, meu favor. Me ajude a usar com a minha fé. Sou pequeno e não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Venha me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. E me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Vamos orar? A Lúcia pediu para orar pela Ana, é um bebezinho que está no hospital, e a sua prima pediu para orar para ela e a família. Amém. Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque nós estávamos fazendo um culto a Ti. Pai, receba como cheiro suave o nosso culto, Deus. Deus, porque sabemos, ó Deus, que sem Ti nada somos. Amém. Pai amado, Pai querido, eu venho te pedir agora, Deus, por essa criança que se encontra até mesmo internada, Deus,
que a nossa irmã Lúcia até mesmo pediu, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que os seus anjos, Pai, visite aquele hospital agora, neste momento. Amém, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Deus, que essa criança venha ser curada, para a honra e glória do seu santo nome, Deus. Amém, Jesus. Deus, em nome de Jesus, Obrigada. eu te entrego, Pai, essa criança em suas mãos. Também eu peço, ó Deus, Pai, pela minha prima Cí, Deus, visite o lar dela agora nesse momento. Deus, toma a nossa família em suas mãos. Amém. Deus, manifesta o seu poder ali, Deus. Manifesta a sua glória, Deus, ali naquele local. Deus, eu te peço, Deus, que o seu sobrenatural, Pai, venha tomar, Pai, aquele ambiente de uma forma tão grande, ó Deus. Deus, que eles, até mesmo, os meus parentes, a minha prima, os meus primos, Amém. venham até mesmo se assustar, Deus, mas que tu faça, Pai. Oh, Deus, de forma, Pai, que, Deus, muitos venham se render a seus pés. Amém. Muitos venham se render, Deus. Venham entender que sem Ti, Pai, não podemos viver, Deus. Deus, então, em nome de Jesus, toma, Pai, os meus primos em suas mãos. Agora também eu te peço, ó Deus, por essa semana, a metade dessa semana, Pai, eu te peço uma semana de vitória, uma semana de bênção para cada um de nós. Deus, que nós viemos, Deus, no final dessa semana, oh, Pai, chegar com a vitória em nossas mãos. Pai, dá-lhe na noite de sono tranquilo, nos guarda, nos livra de todo mal, que todo espírito de doença, Pai, bata em retirada da nossa casa, Pai. Pai, que Tu venha nos dar livramentos, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, agora e para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Agora repete comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dê um beijo, ou um abraço, né, ou um oi para essa pessoa mais linda que esteja do seu lado. Amém? Deus te abençoe. Amém? Amém. Eu quero agradecer a todos, né, que assistiram aqui a nossa live, né, que foi chegando depois, né, muitas pessoas, nós estamos em casa, mas muitos estão trabalhando. Quero agradecer a presença de todos, né, a Lúcia que esteve aí, a Cristina, lá do Redentor, Deus abençoe aí a sua família, a sua esposa, a sua filhota, saudade aí de vocês, né, a nossa irmã Aline, a prima Cí que esteve conosco, né, a irmã Raquel, muitas pessoas, e que entra e sai e acaba a gente perdendo o controle aqui da nossa live aqui, né, o visor aqui, né, pastor? Então aí agradecer a todos, que Deus não esquece de ninguém, né, isso é que é importante, que Deus não esquece de ninguém, sabe, cada filho que entrou aqui para assistir a live, né, Deus abençoe a todos. E quero avisar também que teremos nosso culto presencial domingo agora. Eu gostaria que todos os membros tivessem nesse culto, né, pastor? Todos. Que será o nosso culto presencial às 9 horas da manhã. E a gente queria dar uma palavrinha com nossos irmãos, né, os nossos membros, nossos líderes, né? Todos aqueles que têm o compromisso com o Senhor, não é o compromisso com o pastor e nem com a pastora, é o compromisso com Deus, de estar na casa do Senhor, às 9 horas da manhã, que terá a nossa Santa Ceia, as nossas primícias e o nosso quilo, né, para ajudar o irmão que precisa, que às vezes está do nosso lado e não sabemos que ele está precisando de 1 quilo, né, então eu queria que todos, né, vamos dar essas primícias no domingo, na presença do Senhor, tá? E à noite estaremos aqui, né, novamente, às 18h30. Deus abençoe o resto de semana de vocês, com muita saúde. Deus abençoe a todos. Amém. Fica com Deus.